Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Janaína Bernardino, eu trabalho na DASA, que é Diagnóstico das Américas, que agora é um ecossistema de saúde. Eu sou designer há mais de 20 anos. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu não enxergo, eu perdi a visão o ano passado. E hoje eu estou como especialista de acessibilidade digital na DASA, mas eu não trabalho sozinha, eu trabalho junto com o meu colega Heron. Daqui a pouquinho ele vai falar que a gente está guardando aqui o intérprete de Libras para ele. O Heron também é designer e também é uma pessoa com deficiência, ele é surdo. Então a gente faz uma dupla aqui, Batman e Robin, que é um surdo e uma cega trabalhando juntos com acessibilidade. E dá certo, pessoal. Então, o que a gente vai contar hoje é compartilhar um pouquinho do nosso trabalho e como é que a gente tem feito na área da saúde. Me audiodescrevendo primeiro, eu sou uma pessoa branca, com os cabelos castanhos escuros até o ombro, cabelo castanho também castanho escuro. Eu tenho nariz, boca pequena, tenho uma pintinha do lado direito. Eu estou vestindo uma blusa preta no fundo cinza. Então, essa sou eu. Sou casada com o Flávio, mãe do Miguel Francisco e gosto de café. Então, essa é um pouquinho da minha identidade para além da deficiência. E como designers, eu e o Heron, a gente começou a criar algumas estratégias dentro da DASA. E aí eu brinco bastante que a gente, dentro da área da saúde, acabou seguindo por um caminho muito parecido com a própria identificação da natureza do trabalho. Então, primeiro a gente foi por uma trilha de diagnósticos, né? Então, a gente tinha sintomas na empresa, sintomas de que a acessibilidade não estava tão boa. Então, a gente estava percebendo ali por feedback de clientes, feedback de colaboradores, e o Heron é um dos colaboradores que levantou a mão e falou: pessoal, tem problema de acessibilidade aqui. Eu que não ouço, como que eu vou numa consulta online, né? Eu que não ouço, como é que eu vou me interagir ali com o médico na hora de fazer um exame? Então, o Heron é o nosso embaixador da acessibilidade na DASA, ele foi o primeiro a levantar a mão e falar: gente, tem coisa aqui. E aí, numa atitude muito legal, estou falando aqui pelo Heron, porque ele está sem intérprete de Libras, senão ele estaria contando esse pedaço. Uma atitude muito legal, ele mesmo foi proativo e procurou as lideranças até chegar ao CEO da empresa. Então, assim, quando a gente acha que a acessibilidade não está acontecendo, a gente tem que falar. E olha que o Heron, mesmo sem ter voz, ele falou, gente. E ele foi atrás, provou, levou evidências, e aí sim a gente conseguiu um apoio na cultura de acessibilidade dentro da empresa. Então, isso é muito legal porque foi de dentro para fora, foi um designer, e aí a gente vê a importância de um time diverso. Se não tivesse o Heron, será que teria demorado quanto tempo para a DASA acordar e falar, gente, não está acessível? Talvez demorasse mais, né? Então, aí está a importância de ter pessoas diferentes na equipe. E aí, em janeiro deste ano, ele já começou dedicado nesse projeto, e eu cheguei em maio na DASA, vim de outros projetos, de outros trabalhos. Trabalhei 7 anos no Itaú, depois estava numa startup chamada Zup, e lá eu já estava trabalhando com acessibilidade digital, com testes de acessibilidade, treinando e ajudando os designers a construir essa cultura. Quando eu aceitei o desafio da DASA, e vim somar com o meu amigo aqui, Heron, para a gente, depois desses sintomas, a gente falar, então vamos planejar esse diagnóstico. E como é que a gente vai para essa etapa de diagnóstico, né? A gente sabe que eu tenho que fazer ali vários exames. Quando a gente está doente, a gente tem que fazer vários exames para identificar onde está a origem desse sintoma. E foi assim que foi feito. Então, o Heron foi cuidando ali de uma trilha muito importante, que eu quero que depois ele conte. Janaína, só te atrapalhar um pouquinho. O intérprete chegou, tá? Ele já consegue daí falar contigo. Pode falar com ela, Paulo. Habilitar para fazer a voz do Heron. Perfeito. Então, deu certinho. Heron, quer contar como que começou a trilha que você começou a desenvolver de identificar fornecedores, soluções para a cultura surda na DASA? Paulo, tens que habilitar daí teu som, tá? Para falar para...
Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bem, pessoal, tudo bem? Estão todos bem? Bem, meu nome é Heron, meu sinal é esse na língua de sinais, e eu vou fazer primeiramente na descrição. Eu sou homem, branco, eu uso barba, topete, meu olho é preto, também estou utilizando uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma porta de madeira, do lado tem um telefone falso, e aqui também tem atrás algumas pinturas de artes, que vocês podem observar aí, preta e branca. Tudo bem? Então, como vocês viram a explicação da nossa amiga Janaína, eu trabalho junto com ela na equipe, a qual ela explicou detalhe por detalhe como foi tal mudança de profissão e assim também como foi ingressar na DASA, essa representatividade do designer. Como assim foi fazer as coisas? Foi normal, mas assim, muitas pessoas vieram mim e também me perguntaram, muitos surdos perguntaram, e começaram a tal comunicação, a coragem de falar, mas na verdade, eu nasci surdo, mas eu sou muito bem organizado e consigo fazer a leitura bimodal. Depois de um tempo, eu percebi que precisava, sim, a cultura surda ser explicada, porque alguns não sabiam diversas coisas. Pensavam que todos os surdos eram igual, mas não é assim que funcionam as coisas, não é assim. Cada um tem uma mentalidade. Às vezes, alguns usam língua de sinais, outros são oralizados, alguns surdos usam implante coclear, varia muito o aprendizado. Alguns sabem português, muitas coisas, então é uma cultura bem diversa dentro desse ecossistema. E assim foi que eu comecei a perceber as coisas que não era só o surdo, mas assim, os cegos, os cadeirantes e todo o grupo de acessibilidade, que faltava esse tal no nosso meio, assim como todo, como empresa para progredir. E assim eu percebi. E senti o quê? Motivado a explicar, assim quando cheguei a falar no diretor de design, onde eu expliquei que precisava ser acessível, que esse esforço precisava ser de conjunto. Aí ele pediu para mim apresentar um slide, a proposta, os surdos, como funcionavam, né, assim, detalhadamente. Como assim no Brasil o problema aumentou, um estudo a fundo, ao qual eu precisei mostrar as coisas e estar junto, até hoje. Assim, criar esse desvínculo, essa liberdade. Também em todos esses arranjos, por exemplo, que nasceu a acessibilidade. Não assim chegou atrasado. Depois eu percebi que, no geral, assim, os produtos, a acessibilidade digital, os conceitos, as coisas, sempre o quê? Era organizada a acessibilidade. Eu pensava sempre 2 vezes mais. Parecia que ninguém vê o Brasil como é que era. Os números, as pessoas, a grande maioria, a percepção de melhorar a voz e também de poder empoderar a acessibilidade e de saber como cada um entrar, às vezes assim, um deficiente visual junto, ou então algum grupo étnico também, e dar essas dicas para ter o conhecimento diverso. Eu, como surdo, assim, participei muito em dar todas essas opiniões, sugestões e aumentar esse conhecimento geral. Trabalhei muito também empatia. Entrevistei cada um, pesquisei, perguntei um a um qual que era a limitação, a dificuldade dentro da empresa da DASA. E assim foi criando esse time de apoio empático, a qual pude criar acessibilidade aqui dentro da empresa, aqui dentro da DASA. E assim mostrar a atenção para a acessibilidade, levar ela em foco a esse aprendizado, com as dicas e assim a todos perceberem. Mais ou menos tem um tempo aí de 1 ano que nós vemos os resultados melhores, também junto com a minha amiga Janaína, nós temos trabalhado muito em muitos pitches, cursos, workshops e assim disseminando tal cultura. Isso aí, Janaína, tô certa? É isso mesmo. E a gente tem o apoio de todo o nosso time de design, da nossa diretoria, dos grupos de afinidade da empresa. Então, a gente tem nossos colaboradores aí trazendo para nós cada dia mais evidências e sintomas. E aí, para
para o diagnóstico, esses exames, a gente está indo por vários caminhos, né? A gente sabe que a acessibilidade, no fim, ela é digital, mas ela não é só dentro do aplicativo e site. Então, a gente foi começando a identificar por onde a gente poderia seguir esse caminho. Então, com o apoio de consultorias e um trabalho interno com outros designers também, a gente foi criando várias formas de diagnosticar a partir desses exames. Então, o teste de acessibilidade, ele é super importante, está sendo feito nas nossas principais plataformas e a gente tem feito ali um levantamento dos bugs para o time começar a atuar. É uma cultura, um evangelismo, o time ainda não trabalhava com esse, né, com esse framework, mas a gente está aqui fazendo juntos, né? Até o pessoal aqui da NTT Data está apoiando super a gente, então, para a gente alavancar esses aprendizados. Mas não foi só no site e aplicativo. Um outro caminho é que a gente está fazendo também um Safari, né? Um teste de usabilidade das plataformas digitais até a presencial. Então, a gente está com outras consultorias trabalhando, recrutando pessoas com deficiência para visitar nossos ambientes médicos. Então, os ambientes de diagnóstico, de coleta de exames, como é que é agendar um exame, depois retirar, como é chegar no lugar. Então, a gente foi vendo que todas essas questões de acessibilidade se encontravam no usuário. E ele é a pessoa perfeita para nos dizer. Então, a gente está testando com pessoas com mobilidade reduzida, com questões de deficiências visuais, baixa visão, tem as questões da comunidade surda. Então, a gente está ampliando bastante as pessoas que a gente quer ouvir neste momento. E, em paralelo, também, a gente está fazendo uma parte bem legal com o time de branding, mudar ali, colocar capítulos novos no tom de voz da empresa, nas questões de cores, tipografias. E o Heron ajudou bastante em duas frentes bem importantes aqui, que acho que ele pode contar mais, que foi apoiar o nosso Design System, foi lançado semana passada, o Alma, e ele já nasceu acessível, então nosso bebezinho Alma já nasceu acessível, a gente conseguiu validar os componentes, isso foi muito legal, e a gente quer escalar para que todo componente novo nasça acessível também. E o Heron também participou aqui, achando outras soluções de inovação para que a gente faça intérpretes de Libras. Quer contar desses dois casos, Heron? Tudo bem, ótimo. Posso sim. O primeiro foi o diagnóstico que a gente fez, que a gente conseguiu encontrar os formulários, a qual, sim, os ouvintes com as pessoas surdas precisariam saber o que os surdos precisariam, qual que eram as dificuldades, como fazer esse atendimento. Então, na verdade, hoje, com a pandemia, se normalizou muita coisa, mas como é que foi a comunicação? Qual que foi o objetivo, o principal? Ao chegar, assim, o formulário de teste, um protótipo chegava para nós chamávamos os surdos e pedíamos para os surdos fazer esse contato. Tudo bem? Como você está com a saúde? E assim o intérprete ia até a saúde, usava o tablet, colocava frente a frente e assim fazia a interpretação. Mas às vezes precisava esperar, o tablet, a internet era um pouco difícil, colocava com o médico, às vezes chamava alguma enfermeira também, juntamente com aquele tablet. Não é, às vezes, avisando os pais ou as mães, mas, na verdade, muitas pessoas deficientes não queriam essa dependência, igual eu. Não queriam, às vezes, chamar o pai ou a mãe para ser o acompanhante, ao ir, assim, uma consulta médica, né? Nós percebemos exatamente isso, que os surdos gostariam de ser independentes, não ter uma terceira pessoa como familiar. Aquilo ali a gente sabia que não era um passeio, né? Eu não quero ser dependente, eu quero ser independente, explicar as minhas coisas, sinalizar para o médico. E assim eu consegui entender os meus sentimentos e assim consegui me expressar de melhor forma, sem precisar chamar um familiar e me explicando ali, me intermediando, né? Porque ele ali assumiria o meu caso, como se fosse eu ali, eu ficaria preso a ele, não teria esse jogo de cintura também. Os surdos não agem dessa forma.
Nós precisamos saber como chegar no médico e explicar de ser pessoas independentes. Na realidade, por exemplo, nós vemos até outros surdos, que às vezes tem alguma dor intestinal, e ao chegar no médico, fala que está ruim, sinalizam ali para o surdo, o médico percebe, mas não pergunta, só percebe que acha que está ruim e prescreve algum medicamento. E manda embora para casa, mas sem um ótimo atendimento. E aí, o que o surdo tem? O que será que é aquilo ali que está doendo na barriga dele? Que doença que é? É o intestino? É algum câncer? É alguma metástase? Não se sabe. Não se sabe, porque o médico achou, simplesmente presumiu. Precisa realmente do intérprete intermediando para ter essa exatidão de informação, fazer um ultrassom ou não, conversar. Essa comunicação é muito importante para saber se tratar essa doença futura, realmente ter consciência. Por isso essa falha na comunicação. É mais ou menos isso que eu queria explicar, como é que foi. Muito legal. E aí, a partir, né, de todas essas impressões e ouvindo os pacientes, o Heron está indo atrás, né, e está testando, pilotando vários fornecedores para ser intérpretes de Libras através do tablet, igual ele mencionou. Então, vai para além do site e o app, né? São outras soluções que a gente tem que incluir, igual as que a gente já mapeou. Então, a gente sabe que estamos nessa etapa do diagnóstico, a gente sabe que tem vários problemas, não assumimos que já está tudo perfeito, mas já levantamos aquilo que é necessário e priorizado. Então, o próximo passo é o que a gente fala do preventivo e do tratamento, né? E isso só é possível com o engajamento de cultura inclusiva da empresa, porque sim, tem que haver uma verba, tem que ter priorização, tem que ter investimento, tem que ter mudança, e isso vai impactando todo mundo, não é só para o cliente final, mas para os colaboradores também. Então, soluções de treinamentos internos mais inclusivos, como é que a gente faz isso, treinando atendentes, treinando a cultura, e tudo isso vai se ampliando. Caiu. Eita. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, deu uma caidinha aqui. Então, tudo isso vai somando para que, no fim, a gente tenha toda uma trilha acessível e inclusiva. Então, nessa etapa que a gente está do diagnóstico, a gente já pôde, então, identificar tudo que a gente acredita que pode ser melhorado, mas não para aqui, né? A intenção é que sempre haja testes e retestes com os próprios usuários. Então, com os próprios colaboradores com deficiência, o nosso grupo de beta-testers, futuramente o nosso grupo de beta-testers com pacientes mais próximos de nós, da DASA, e isso vai se estendendo para todas as outras marcas verticais, né? Para quem não conhece a DASA, ela é uma rede que englobou várias marcas de laboratórios, então Lavoisier, Salomon Zop, Delboni e vários hospitais de São Paulo, 9 de Julho, enfim. E aí tem em São Paulo, no Rio, e como é que depois a gente vai escalar toda essa acessibilidade? E aí a importância do Design System, essa parceria muito importante, que sem ela a gente não consegue dar escalabilidade. Então, começar com esse início muito forte e unido foi muito importante. E também a parceria com as marcas, né? Então, todo o time de marketing e branding sempre passa para o nosso time de design system para revisar as cores, para ver se está aderente, para já nascer acessível. Então, isso faz toda a diferença. E, no fim das contas, a gente quer entregar para o paciente uma trilha completa de acessibilidade, do momento que ele agenda o seu exame, sua consulta, ao momento da retirada e depois até do retorno ao médico. Tem muita coisa boa para ser feita, a gente está aqui engatinhando ainda nesse processo, mas a gente já queria aqui dividir com vocês, porque não está só mudando a minha vida e o do Heron como colaboradores e pacientes, né? A gente sabe que todo mundo, em algum momento, precisa de um recurso de saúde, e contar com um processo acessível e inclusivo vai fazendo toda a diferença, né, Heron? Quer complementar para a gente fechar? Exatamente, tudo isso que você concordou. Detalhadamente, eu só queria comentar que o designer
também toda a equipe que está trabalhando junto, com os treinamentos, cursos, os colaboradores, os clientes, os tradutores de Libras, como tratar, como reter esse grupo específico, né? Também a diversidade que nós trabalhamos em fazer todas as coisas, os processos, as ligações, os roles, tudo que está envolvido, todas as pessoas, todo o time. Por exemplo, assim, como chega para se atender, quem que é? Que pessoa que pode atender? Quem que sabe? Como é que vai tratar? Eu fico ali de separado, então tem alguma bagunça? Não. Estamos todos ali para aprender juntos, sendo colaborando uns com os outros e ajudando. Nós precisamos sim nos esforçar. É em língua de sinais? É algum profundo? Será que ele sabe? Ou é básico? Assim que chegar, nós devemos para aguardar, ver, classificar a língua de sinais daquele surdo, como nós podemos ajudar, e assim, se ele puder falar alto ou baixo, vermos assim, tonização de voz, fazermos todas as evidências ali, pegar características deles, né? Para podermos ajudar da melhor forma. E assim é também aqui a equipe de design. O correto é que nós trabalharmos no começo assim, com essa colaboração, desde sempre em todos os processos, desde pegar o exame até a acessibilidade. Não é só com o surdo, mas sim os deficientes visuais, cadeirantes, grupos étnicos, todos. Nós queremos acessibilidades a todos. Sabemos que nós precisamos de paciência porque é uma startup e também precisa de ajuda, mas o tema acessibilidade não é só tendência, é também realidade para todos nós. Nós precisamos fazer isso de uma forma que todas as pessoas venham aprender e não deixar de lado. Que a acessibilidade, ela está aí no nosso dia a dia, que está para mudar a vida das pessoas. Por exemplo, no futuro, algum ouvinte pode ser que goste de escutar música muito alta. Depois que acontece, ele vai ficar surdo, vira um deficiente. E aí, quem que vai ajudar essa pessoa? Ou algum cego, que é uma pessoa que vem ter alguma deficiência adquirida, como que ele vai saber da vida dele, mas depois, que barreiras essa pessoa vai enfrentar com essa deficiência? Onde que ela vai ser acolhida? Como que podemos ajudar? É por isso que nós praticamos a acessibilidade desde já. Muito legal. E até para fechar, né, uma das consultorias que a gente está atuando é a Redesign, que é uma empresa também que tem pessoas com deficiência na própria equipe, isso ajuda demais. Então, quanto mais o nada sobre nós sem nós, né? Quanto mais pessoas com deficiência envolvidas no processo, mais rico e cheio de soluções, né? Tudo fica. Então, a gente ouviu um relato aqui muito legal da cultura surda, que muita gente desconhece. Então, como é que, né, vai ao médico? E isso também é muito possível com a ajuda da liderança, né? Então, o nosso líder, o Ed, ele deu muita liberdade para que a gente construísse o nosso framework de trabalho, criasse e buscasse soluções e fornecedores. O nosso diretor Iaco também deu super apoio e topou aprender com a gente. Então, isso faz toda a diferença. Quando a liderança também é comprometida e quer aprender, né? Assume que não sabe e está tudo bem, mas quer aprender e quer levar esse assunto para a alta liderança e até chegar no CEO. Então, assim, isso fez toda a diferença para nós. Então, aqui a gente encerra o nosso papo, porque a gente quer abrir para dúvidas, para conversar aqui com vocês, e também convidamos vocês para acompanharem aí a nossa evolução de design, né? A gente está sempre divulgando como é que a gente tem feito, e logo mais as iniciativas já sendo aplicadas em todos os espaços possíveis de saúde da DASA. Tá bom, pessoal? Obrigada, e a gente quer abrir aí para vocês.